Professor, tá sem som. O som? Agora foi. Beleza, estava desligado aqui, erro meu. Obrigado. Como é que se lê isso daqui? Grinard, certo? Alguém fala francês na sala? De repente a gente, olha lá. Pensei que você falava francês, fiquei todo animado, falei agora. Alguém fala francês na sala, você fez assim, falei, graças a Deus tem alguém. Não sabe, não sabe. Você só quer tomar água, é isso. Assim que ela voltar, acho que saiu uma menina e você pega, tá? Não, saiu um rapaz, na verdade, né? Beleza? Voltando. A pronúncia em francês seria grinhar, certo? O que interessa é que se aparecer escrito na tua prova, compostos de Grignard, como se escreve, ok? Se pronuncia grinhar. Você está diante de um chamado organometálico, beleza? Só para vocês terem uma ideia. Lá no final das funções orgânicas, nós trabalhamos o conceito de alguns organos metálicos. Um deles foi esse aqui, que não é um composto de Grignard, certo? Isso aqui é um composto organometálico. Por que nós chamamos de organometálicos? Tem metal. Quem que é o PB? Podia ser, mas não é. Chumbo. Ligado diretamente à cadeia carbônica, você está diante de um organometálico, certo? Ó, os compostos de Grignard são organometálicos. Isso aqui não é um composto de Grignard, é só um organometálico, aliás, conhecido como chumbo tetraetila, utilizado muito antigamente como antidetonante da gasolina. Hoje não pode mais. Por quê, hein? Chumbo, altamente tóxico. Esse ano ainda tem combustíveis fósseis e esse assunto retorna. Enquanto ele não retorna, um exemplo de organometálico. Mais um composto de Grignard, que é o objetivo da nossa aula, também é um organometálico. Não com essa estrutura do chumbo tetraetila, mas com a seguinte conformação. Na química orgânica, quando aparece R, significa o quê? Radical, qualquer cadeia carbônica, seja ela alifática ou aromática. Falei grego? Beleza. Ligado ao... Quem que é o Mg? Magnésio, metal, certo? Metal, metal da família 2A. Nome histórico da família 2A, segundo ano? Família dos metais alcalinos terrosos, certo? E no final, ligado a X. Mas X na química orgânica geralmente é associado a alguém da família 7A. Nome histórico da 7A? Família dos halogênios, certo? Então, um composto de Grignard será reconhecido quando você tiver na estrutura orgânica do composto uma cadeia carbônica, alifática ou aromática, ligado ao magnésio e ele ligado a um halogênio. Correto? Sem problemas? Isso aqui é um composto de Grignard? Não, mas é um organometálico como ele. Por que chamamos de organometálicos? Porque tem metal ligado diretamente à cadeia carbônica. Correto? Deixemos o nosso chumbo tetraetila para voltar no momento mais apropriado e retornemos ao nosso composto de Grignard. Porque eles vão sofrer 3 tipos de reações. A primeira delas, envolvendo compostos de Grignard, vai partir da reação, atenção para a pergunta, do aldeído mais simples que existe. Gostaria de saber a fórmula dele. Lembra, se o cara te joga isso, não tenta sair dando resposta. Lembra da função, lembra do grupo funcional do aldeído, você vai partir dele. Se eu quero um aldeído, o que eu tenho que ter aqui? Carbono, ligado a quem? Dupla O com oxigênio. E a outra valência tem que ser o quê? H. Se fosse um OH, seria um ácido carboxílico, certo? Só o H leva para o aldeído. Como eu pedi para vocês, o aldeído mais simples
cadeia carbônica não pode prosseguir. Quem é que vai entrar aqui agora? Não pode mais ter cadeia carbônica. Então, um outro hidrogênio, certo? Se é o aldeído mais simples, só é formado por um carbono, correto? Como é o nome desse aldeído mais simples que existe? Agora estou perguntando o nome. Quantos carbonos ele tem? Prefixo para um. Mete. Parte do meio. An, em ou não sei? Em? An. Tem dupla, mas não é entre carbonos. Então, é an. Certo? Final para aldeído. Aí seria hidrocarboneto. Al. Nome do aldeído mais simples? Metanal. O metanal, que é o aldeído mais simples, ao reagir com qualquer composto de Grignard, vamos colocar um exemplo aqui. R, eu vou escrever como CH3, CH2. Tem que ter magnésio, e no final tem que ter um halogênio. Vou colocar o halogênio mais famoso fora o flúor, que é o cloro. Beleza? Pronto. Coloquei a estrutura de um composto de Grignard. Radical, o metal, que tem que ser o magnésio, e no final um halogênio. Eu optei pelo cloro, que é o halogênio mais utilizado. Ok? Ao reagir o aldeído mais simples que existe, são 3 tipos de reações. Essa é a primeira. Com um composto de Grignard qualquer, haverá a formação de um intermediário. Prestem atenção o que vai acontecer naquele aldeído com a entrada desse composto de Grignard. Eu vou partir dele. Então, ele era um H, estava ligado a um C, estava ligado a um outro H, certo? Estão vendo essa parte da dupla, ó? Vai virar uma ligação simples com oxigênio. Por quê? Toda essa parte aqui, ó, do magnésio e do halogênio, vai se ligar a ele. Então, o que eu escrevo aqui? MgCl, certo? Ah, sobrou uma cadeia carbônica. Beleza. Ela se liga ao carbono. Abre mais uma valência. E o que eu escrevo aqui? CH2, CH3. Então, eu peguei o meu aldeído, desfiz a carbonila, transformei ela nessa encrenca aqui, certo? Por ter sumido a ligação dupla, ou seja, a ligação pi que estava aí, abriu mais uma valência para o carbono, para ele encaixar com o radical do meu composto de Grignard. Tudo bem? Pois não, senhor? Sempre vai ser magnésio. Se é um composto de Grignard clássico, vai ser o magnésio, certo? Outros organometálicos podem ter outros metais. O composto de Grignard é o magnésio. Extremamente reativo. Oi? O magnésio tem uma reatividade maravilhosa. E o Victor Grignard, que foi o cara que desenvolveu esse processo, começou a estudar o magnésio, que ele percebeu que se ligava à cadeia carbônica. Podem notar, nas funções que a gente estudou até agora, tirando os sais de ácidos carboxílicos, certo? Tinha metal? Álcool, aldeído, cetona, amina. Amida não tinha metal, certo? Não que eles sejam raros, mas ligações iônicas na química orgânica é mais... não é difícil acontecer, é mais raro, porque a maioria são compostos moleculares. O Victor Grignard percebeu que o magnésio se ligava muito bem a radicais. E desenvolveu toda essa técnica que a gente vai saber o que ele vai dar aqui, certo? Que ele vai dar um bom produto que hoje é utilizado, aliás, vários produtos são utilizados na indústria de perfumaria, na indústria de detergente. Esqueci o terceiro nome da indústria, estou com ela na cabeça, mas não sabe. Mas nessa área aí. Então, devido a essa reatividade do magnésio, os caras falaram, olha, é uma boa rota sintética. Tanto é que o Victor Grignard e mais o Paul Sabatier ganharam o prêmio Nobel daquele ano, acho que 1922, alguma coisa assim, por ter desenvolvido essa técnica, certo? Lembra, em qualquer área do conhecimento, se você desenvolver uma técnica revolucionária, os senhores poderão ser agraciados com algum prêmio importante. O mais famoso é o Nobel, certo? Que vale para química, vale para física, vale para matemática, vale para economia e tem o prêmio Nobel da Paz, certo? Podemos prosseguir? Boa pergunta. Algum brasileiro já ganhou? Não. Algum argentino já ganhou? Já. Na tabela periódica tem alguma homenagem ao Brasil? Tem, né? O bromo, né? Não. Não há nada. Nenhum único brasileiro cientista importante homenageado na tabela periódica. Não temos. Não temos nenhum. Temos indicados, mas nenhum brasileiro até hoje ganhou algum prêmio Nobel, certo?
E temos brasileiros importantes em várias áreas do conhecimento. Mas uma Copa do Mundo tem bastante, né? Mais importante. Oi? Gente, não estou ouvindo, oi? Organometálicos são compostos que apresentam metal ligado diretamente a uma cadeia carbônica. Um composto de Grignard é um organometálico, certo? Mas não é um único tipo de organometálico que existe. Beleza? Continuando. Formou-se um intermediário, que é bom saber que seja esse daqui, ok? Mas a reação continua, porque lá no começo, quando a coisa começou a reagir, os caras também colocam água no meio. Ela faz parte do processo, ok? Pronto. Vamos fazer a segunda parte com a água aparecendo. Fórmula da água, correta, não é verdade? Mas na química orgânica eu posso escrever água de outro jeito? Aliás, não só na orgânica, né? Que a orgânica utiliza mais o outro jeito. Pode? Qual que é o outro jeito? HOH. Só para não confundir. Eu quero escrever H2O, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aliás, a fórmula é H2O, certo? A gente escreve assim só para entender melhor o que vai acontecer. Beleza? E o que é que vai acontecer? Bom, a água, que é formada por hidroxila e hidrogênios, vai interagir com esse intermediário de reação, acontecendo o seguinte processo. Vou repetir a cadeia carbônica. H, C, H, certo? Para cima era esse grupo aqui, não é isso? Só que todo MgCl agora se liga à hidroxila da água, formando esse composto aqui, ó. MgOHCl. E o hidrogênio que estava aqui, agora entra no lugar do MgCl, formando aqui em cima que grupo funcional? H. Que nome desse grupo funcional? Nome do grupo funcional, hidroxila. Nome da função. Aí eu vou perguntar se vocês respondem, se vocês falaram agora. Continuando. Cadeia carbônica continua lá. CH2, CH3. Então, se você partir do metanal, que é o aldeído mais simples, haverá a formação no final de um álcool, certo? Agora eu pergunto para vocês, não é o nome dele ainda. Qual a classificação desse álcool aí? Um álcool pode ser classificado em várias maneiras. Explique-se melhor, se podia dizer para o examinador. O álcool pode ser classificado quanto ao tipo de hidroxila, quanto a tipo de carbono ligado à hidroxila. Tipo de carbono? Primário, secundário, terciário e quaternário, certo? Vamos voltar, por exemplo? Hidroxila ligada a que tipo de carbono? Carbono primário. O que é um carbono primário? É carbono que se liga apenas a um único outro átomo de carbono. Esses caras aqui não são carbono, certo? Então, isso aqui é um álcool primário. Nome dele. Quantos carbonos tem aí? Prefixo para 3. Parte do meio. Final para álcool. Só que eu vou ter que marcar a posição da hidroxila. Tá ligado em que carbono? 2, 1, olha lá. 1, 2, 3, certo? Então, propanol. Alguém consegue me dar um nome usual para o propanol? Nome usual para o propanol? Não? Geralmente, nomes usuais na química orgânica é o nome do radical ligado ao grupo funcional. CH2, CH2, CH3, que radical é esse? 3 carbonos sem esse radical. Propil. De que tipo? O iso ou o N? N, porque a valência livre está em carbono primário. Álcool propílico ou álcool N-propílico, poderia ser o nome, certo? O que é que tem que ficar? Já vou falar daquele cara ali. Se a reação com o composto de Grignard, seja ele qual for com metanal, só com metanal, haverá sempre a produção de um álcool primário, não importa o tamanho da cadeia carbônica, porque a cadeia carbônica vem do composto de Grignard, certo? Mas haverá sempre a produção de um álcool primário. Então, metanal com composto de Grignard produz álcool primário. Neste exemplo que está no quadro, produziu o propan-1-ol, também conhecido como álcool N-propílico. Beleza? Oi? Quer perguntar alguma coisa? Não? Só que sobrou aquele cara ali, não sobrou? Pergunto para vocês, é orgânico? É orgânico? Não. Por que não é?
Não tem carbono, já morreu aí, não tem carbono. É o que então? Inorgânico. Se é inorgânico, que função da química inorgânica Mg ou HCl? Base. O que é uma base? Alguém, geralmente um metal, ligado a uma hidroxila. A única base que não tem metal é o hidróxido de amônio. Certo? A única base que não tem metal. As demais, exemplos. NaOH, MgOH2, são bases. É uma base? Tem metal? Tem hidroxila? E tinha que parar aí para ser base. Só que no final tem um halogênio. Tem um terceiro componente. Então isso daqui não é base. Isto aqui é um sal. E nós costumamos dizer que sal, que ainda sobra hidroxila, são sais básicos. Hidroxicloreto de magnésio. Se não estão ligando o nome à pessoa, ano que vem é o que mesmo? Só para terceirão, exatamente. Parece, confunde. E o cara coloca lá para ser, mas tem opção base. E tem opção base, certo? Se associa é base, pô, tem um H. Não é. Tem mais um halogênio no final. Ano que vem, lá no terceiro ano, quando vocês revisarem a parte de funções inorgânicas, que aquilo ali é inorgânico, os senhores vão ver que os sais são compostos provenientes da reação de neutralização total ou parcial de um ácido por uma base. Geralmente, quando sobe hidroxila, quando sobe hidrogênio, você está diante de um sal que vem de uma neutralização parcial. Mas notem, houve a formação desse sal aqui, não houve a formação desse sal? Mas não veio de uma reação de neutralização. Ela veio de uma reação de adição com composto de Grignard. Formou um sal básico, o hidroxicloreto de magnésio, ou cloreto básico de magnésio. Não confunda essa história de sal básico com caráter ácido base de um composto. Um sal pode ter caráter básico e ser chamado de sal ácido. Um sal pode ter caráter ácido e ser chamado de sal básico. Último assunto do Ítalo agora, se não me engano, com vocês, é equilíbrio químico, certo? Vem na apostila 4. Lá vocês vão entender na parte que chegar em KPS, o que é um sal de caráter ácido, o que é um sal de caráter básico. Hidrólise de sais, antes do KPS até, certo? Para não entrar antes do assunto que vocês não viram ainda, alerta o quê? Só para dar um exemplo. NaHCO3 é um sal também, só que é um sal ácido, porque sobrou hidrogênio. Esse aqui é o carbonato ácido de sódio, ou hidrógeno carbonato de sódio, mais conhecido como bicarbonato de sódio, certo? É um sal ácido, porque sobrou hidrogênio. Porém, tem caráter básico quando você estuda a hidrólise de sais. Portanto, não confundam caráter ácido base de um sal com classificação de sal ácido e sal básico. E gera muita confusão no vestibular. Como diria um professor amigo meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenderam? Tá bem, então. Pois não? Já não, então a reação já não viria de um composto de Grignard. Olha, podia ser uma hidroxila aqui, ficaria difícil que eu tenho que completar as cargas, né? Mas sobrou um hidrogênio no meio. Tá? Então já não seria algo proveniente de alguém da 7A, não viria de uma reação de composto de Grignard, mas existe. Sais ácidos e sais básicos. Formou um sal básico, sempre vai formar um sal básico, mas ele vem da reação de um composto de Grignard. Beleza? Posso pagar? Essa foi o primeiro tipo. São 3. Vamos agora ao segundo tipo. Então, com conhecimento de vossas senhorias, vou apagar. Oi? O símbolo dele, porque ele vem de cuprum, do latim. Ah, por que o sódio é Na? Ele vem de natrium, do latim. Geralmente, quando não está associado, vem de uma palavra em outra língua, geralmente o latim.
O que é o quê? São os elementos novos sintetizados. O tempo de vida útil é menos de 1 segundo. Pensa em 1/100 de bilionésimo de segundo. Pensou, não deu, porque já passou, certo? Então, supõe-se que ele existe. Está localizado em que família? 3A. Portanto, é um elemento da família do boro. 4A? Então, é um elemento da família do carbono, com características metálicas, pelo que tudo indica. Só que não temos como provar, porque ele não dura. Ele não dura 1 segundo. Há evidências que ele formou. Os caras sabem que ele formou porque vão contar os restos mortais. Em algum momento houve um núcleo. Qual o número atômico dele? Número atômico. 289? Não, está muito grande. Isso é massa atômica. Número atômico. Eu acho que é 114, né? Em algum momento houve a formação de um núcleo com 114 prótons. Em algum momento. Nós não sabemos quando, mas houve. Então, como em algum momento sintetizou, já sabemos que existe esse elemento. Na Terra não tem como fazer. Também. Todos que têm esses nomes estranhos, há evidências que foram formados. Não há uma prova completa. Recentemente foi nomeado o ninhônio, o organócium, o tenenécium. Esses caras ainda não há evidências da sua prova concreta. Em algum momento no futuro, talvez os caras consigam sintetizá-los. Por enquanto, não. Pessoal, vamos lá. Segundo tipo de reação. Oi? Hoje não. Aplicação para nós não tem. Mas por que os caras continuam pesquisando? A partir do ano 92, não dura. Dura nada. Por que os caras continuam pesquisando? Há uma teoria, tem várias explicações, mas uma das teorias é que, em algum momento, vai surgir novamente um cinturão de estabilidade na tabela periódica. Seria a era dos superelementos químicos. É uma teoria. Então, muitos físicos continuam pesquisando. Quem sabe chegaremos. Lembra do Homem de Ferro? Ele sintetizou um elemento novo, não foi? Tirado a ficção científica, colocada no filme, é baseado nessa teoria. Que um dia, em algum momento, vamos sintetizar um núcleo que vai ser estável. E um supernúcleo, com mais de 100 prótons nele, que não fica estável, ele se decompõe. O dia que chegarmos lá, inaugurar, se for possível, teoricamente, né, na prática, vamos inaugurar a era dos superelementos químicos. Pois não, doutor? Oi? Do cabelo? Facinho. 2 cadeias carbônicas imensas, certo? Unidas, carbono e hidrogênio, unidas por pontes de sulfeto. Se as pontes de sulfeto são retinhas, seu cabelo é liso. Se as pontes de sulfeto são tortinhas, seu cabelo é encaracolado. Quanto mais não linear forem essas ligações, mais encaracolado será o seu cabelo. Quando você muda artificialmente isso, você vai e faz alisamento. Queima isso daqui, aquecimento profundo, quem não já fez chapinha, certo? Destrói essas pontes e puxa. Só que eles querem se complementar. O enxofre volta a se ligar. Só como ele está esticado, a ligação que se forma é o quê? Reta. Aí seu cabelo fica liso. Não para sempre, porque a sua genética diz que os cabelos que vão nascer mais tarde têm ponte de enxofre tortinha. E seu cabelo continua sendo cabelo encaracolado. Quem é liso quer encaracolar. Quem tem encaracolado quer alisar. Vai entender o ser humano, não é verdade? Não sei se eu esclareci a dúvida, mas o cabelo é isso. Como é que é? Falam que tem a ver com a irritação do folículo. Eu não sei a explicação correta para isso, né? Toda vez que você raspa profundamente, o cabelo cresce diferente, que você irrita a parte que ele está nascendo ali. Mas não conheço profundamente a história, não sou especialista para dizer que realmente é isso daí. Mas que acontece, acontece. Pessoal, presta atenção agora. Segundo tipo de reação, com compostos de Grignard. Mas notem, não estou partindo mais do aldeído mais simples que existe. Não é mais o metanal. Porque se aqui fosse o metanal,
sempre haveria a formação de um álcool primário, certo? Não importa o composto de Grignard. Se é o metanal, vai dar sempre álcool primário. Só que agora é o segundo aldeído mais simples que existe. E a partir dele, para qualquer aldeído, vai dar um outro composto ali. Mas primeiro eu gostaria de saber o nome desse aldeído. Etanal. Etanal. Beleza? Vou reagir com o mesmo composto de Grignard, só para não haver problemas. CH3, CH2, Mg, Cl. Beleza? Se vocês entenderam aquela primeira reação, então vocês conseguem escrever para mim o que aconteceu aqui. Vamos lá, então. O que eu escrevo? CH3, beleza, CH3. C, tem um H ligado nele, maravilha. Quebra dupla, certo? O que ela vira? Simples. O que eu coloco lá? Oxigênio, Mg, Cl. Porque essa parte da cadeia é que liga lá, certo? Acabou? Foi a dupla embora, abriu mais uma valência, não é isso? O que eu escrevo aqui? CH2, CH3. Aproveitando o gancho, que tipo de hibridação sofreu o carbono aqui? Que tipo de hibridação sofreu o carbono aqui? Gente, vou falar uma coisa para vocês. O dedo está ficando cansado e eu não estou mais conseguindo ouvir a batida no quadro. Você imagina se eu ouvir o que vocês responderam para mim agora. Opa. Estão ouvindo? Voltou. Maravilha. Pessoal lá de trás. Ouviu? Beleza. Então agora dá para ouvir a sala de novo. Qual foi a pergunta? A hibridação do carbono. Qual? sp2. Por que eu sei que é um carbono sp2? Dupla duas simples. Carbono sp2, certo? Qual a geometria desse átomo de carbono aqui? Trigonal plana. Trigonal plana também é chamada de triangular. Trigonal plano também? Qual a geometria desse carbono? Tetraédrica. Qual a hibridação desse carbono? sp3. Certo? Olha lá. Muda muita coisa e o cara pode perguntar muita coisa. Certo? Mas não é o produto final. Esse é o intermediário. Que vai reagir com quem agora? A água. E se vocês novamente entenderam aquela primeira reação, vão poder dizer para mim o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? O que eu escrevo agora, então, aqui? Beleza, H3C. Estou pegando aqui, certo? Depois, C. Tá ligado ao H? Posso escrever aqui no meio? Pode. Depois, para cima eu escrevo o quê? Por que é o H? Certo? O OH captura esse negócio aqui. Não captura, isso aqui é um Cl, por incrível que pareça. Certo? E aí o hidrogênio se liga ao oxigênio que estava lá. Beleza? OH. Continuando. CH2, CH3. Tem subproduto? Qual? Mg, OH, Cl. Sal básico, certo? Formou um produto diferente do anterior? Formou. Se a reação fosse feita com metanal, meu álcool seria primário, certo? Primeira pergunta, continua sendo álcool? Sim, é álcool. Para quem não se recorda aqui que é álcool, álcool é hidroxila ligado a carbono saturado. Continua sendo álcool. Mas é um álcool primário? Não. É um álcool? É um álcool secundário. Nome dele? 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4. Put. Parte do meio. Final para álcool. Posição da hidroxila. Butan 2-ol. Certo? Alguém consegue me dar um nome usual? É butílico. De que tipo?
N, iso, terc ou N, ou iso, S, perdão. Iso. O iso, as metades iriam ser iguais. Não é. Esse é o S. Álcool S-butílico. Ou simplesmente butano-2-ol. Olha o que tem que ficar, pessoal. O aldeído, qualquer um deles, que não seja o primeiro, que é o metanal, qualquer outro aldeído, a partir do etanal, haverá sempre a produção de álcool secundário. Se o aldeído que tivesse aqui fosse o mais simples que existe, que é o metanal, haveria a formação de álcool primário. E já vi questões de vestibulares que o cara pergunta: assinale a alternativa onde acontece a reação com formação de álcool. Pode ser qualquer uma das duas anteriores. Ou até hidratação de alcenos, que também produz álcool, certo? Agora, se o álcool me fala, assinale a alternativa onde encontramos a reação que produz especificamente um tipo de álcool, primário, secundário, como está aí no quadro, certo? Você vai ter que especificar que é a reação com composto de Grignard. Porque se eu partir do metanal, meu álcool sempre vai ser primário. Se eu partir do etanal ou qualquer outro álcool, ou qualquer outro aldeído, meu álcool será sempre secundário. Tudo bem até aqui? Vamos ao terceiro tipo de reação. Se a reação envolve compostos de Grignard, são 3 tipos. Já vimos os 2 primeiros, reforçando o conceito, que é o conteúdo da apostila 4, que não está detalhada na apostila com este grau de detalhamento que está aqui no quadro. Aqui eu estou mostrando reação por reação. Ok? Posso pagar? Vamos lá então? Atenção para o substrato colocado aqui no quadro agora. É aldeído? Não. Que função é essa? Função. Cetona. Isso é uma cetona. C dupla O, radical, radical. É a menor cetona que existe? É. A menor cetona só pode ter 3 carbonos, certo? Ela começa a partir de 3. Nome oficial dela? Prop. 3, prop. Aham. Final. Preciso marcar a posição da carbonila? Não, porque só dá para ficar na posição 2. Propanona. Alguém consegue me dar um nome usual? Esse é o comercial, não deixa de ser usual. Acetona está correto. Mas o nome mais usual? Dimetilcetona. Certo? Está aí, ó. Terceiro tipo de reação com compostos de Grignard. Os 2 primeiros partiam de aldeído. O primeiro, especificamente do metanal. O segundo, a partir de qualquer aldeído. O terceiro, você vai partir de qualquer cetona, reagindo com um composto de Grignard. Estou dando sempre o mesmo exemplo de composto de Grignard, para ficar claro o que aconteceu, certo? Se vocês entenderam as 2 anteriores, com certeza vão conseguir explicar para mim o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora? Repete lá, então, CH3, C, quebra dupla, o que ela vira? Simples. O que eu escrevo lá agora? O O continua lá, só que capturou esse grupo, certo? Então, não é isso? Voltando para esse carbono agora. Tem mais alguma coisa ligada a ele? Tem. Todo radical do composto de Grignard. Vai ter que se ligar a ele também, certo? E tem espaço? Tem. O carbono é tetravalente, não é?
O que eu escrevo aqui agora? CH2, CH3. Beleza? Intermediário. Que vai agora reagir com a água. Para que haja formação, bom, se vocês entenderam os dois anteriores, com certeza vão entender agora, né? O que vai acontecer aqui? CH3, C, estou bem aqui, ó, CH3C. Para cima agora virou OH, porque esse grupo foi embora, né? E o hidrogênio se ligou ao oxigênio, não foi? O que mais? CH3, CH2, CH3. Isso foi o sinal? Vamos liberando. Mais MG, OH, PL. E depois do intervalo a gente continua.